Bom dia, igreja. Vamos ficar de pé. Vamos agradecer ao Senhor por esse lindo dia que Ele nos deu. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Que grande privilégio nós temos de estar aqui nessa manhã, não é verdade? Olhe para o seu lado, quanta gente bonita. Essa igreja é bonita, né? Ó, tem pessoal com a cara de rico aqui, ó. Tô vendo. Essa é uma brincadeira que eu costumo fazer com alguns irmãos aqui. Mas é uma forma de dizer que eles são bonitos, né? É tão bom poder chegar na casa do Senhor com esse desejo de ouvir a voz dEle, de deixar que Ele fale aos nossos corações, de soltar a voz e colocar para fora todo o nosso amor, nossa gratidão, deixar a alma gritar que a gente precisa de Deus e agradecer sobre tudo. Eu não sei como foi a sua semana, se foi com muita coisa boa ou não, mas o fato é que a gente deve agradecer por tudo, porque Deus vê além da nossa visão limitada. Então, às vezes as coisas não acontecem como a gente imagina, mas a gente não consegue ver à frente. E Deus tem sempre o melhor para cada um de nós, não é verdade? Então vamos depositar aqui no altar toda gratidão, todo o amor que nós temos. Nós temos alguns lugares aqui para frente. Se você quiser ficar mais perto, fica à vontade para vir. Aproveita para cumprimentar o seu irmão, para dar um abraço em quem você quiser e tornar esse momento mais gostoso ainda. A comunhão com o Pai, a comunhão com os irmãos, é tudo que nós desejamos. Seja bem-vindo. Seja bem-vindo aqui na casa do Senhor. Vamos adorá-lo. Querido Deus, nós te agradecemos pelo grande privilégio de ter sido escolhidos aqui um dia, alcançados pelo teu imenso amor que nos abraçou de tal maneira que mudou a nossa visão, mudou a nossa vida e cobriu a nossa vida de bênçãos. Nós somos de fato privilegiados e nós queremos agradecer por esse tão grande amor, tão precioso amor que o Senhor nos deu. Nós queremos derramar aqui no teu altar, ó Deus, as nossas vidas e pedir que o Senhor nos use, que nos molde, que nos torne cada vez melhor para a tua honra e para a tua glória, porque não faz sentido viver qualquer vida se não for para te servir. Não faz sentido viver uma vida se não tiver um propósito em ti, ó Deus. E é isso que nós desejamos. Queremos te servir e queremos que as nossas vidas te alegrem, ó Deus, porque esse é o nosso desejo. Nós queremos te entregar essa manhã. Fala conosco. No precioso nome de Jesus, nós oramos. Amém. A ti, ó Deus, fiel e bom Senhor, eterno Pai, supremo benfeitor, nós os teus servos vimos dar louvor. Aleluia, aleluia. A ti, ó Deus, fiel e
Meu Deus vivo está presente aqui. Jeová Shalom, meu Deus é de paz. Jeová Rafa, Ele me curou. Meu Deus Shaddai, meu Deus é Jesus, libertador. Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Libertador, Filho do homem Deus, Consolador, Espírito do Senhor. Eu te amo, Deus, e com minha voz te adorarei, ó meu Deus, e te entoarei
os nossos corações. Louvado seja o Senhor. Obrigado, Jesus, porque é nos teus braços que nós encontramos todo acolhimento. Todo acolhimento que o mundo não dá, nós temos em Ti. Porque o Senhor nos abraça com o seu amor, com a sua misericórdia que se renova a cada manhã. E que amor é esse que tem tanto cuidado conosco? Obrigado por isso, nós te agradecemos, ó Deus. No precioso nome de Jesus. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é o meu descanso. Em teus braços é. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito
Grande é o nosso Deus. A nossa alma canta aquele que é digno de todo louvor. Antes de tudo ser, acima de todo caos, tu és um Deus. Ao som da tua voz, tudo se criou. Tu és Deus. Teu trono é de glória. Antes de tudo ser, acima de todo caos, tu és Deus. Ao som da tua voz, tudo se criou. Tu és Deus. Teu trono é de glória. Teu reino não tem fim. Tu és Deus. A criação se rende a ti. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Todo louvor seja a ti. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Nosso Deus. Grande é o nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande é o nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande é o nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. Grande é o nosso Deus. Então minha alma canta-te, Senhor. A criação se rende a ti.
Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Aplauda, irmão, com alegria no seu coração. O Salmo 145, versículo 3, nos diz assim: grande é o Senhor e muito digno de louvor, a sua grandeza é insondável. Quando você observa esse texto do salmista, você pode observar que ele está querendo transmitir a mensagem que Jesus é alguém muito grande. Que Jesus é aquele que é maior do que qualquer barreira que eu e você possamos enfrentar. Ele está nos lembrando que na grandeza do Senhor nós encontramos paz, nós encontramos amor, nós encontramos acolhimento, encontramos cura, encontramos verdade, encontramos tudo aquilo que temos buscado muitas vezes no mundo, mas que só encontraremos em Cristo Jesus. Nessa manhã, quando nós ouvimos essas inspirações musicais, os louvores do grupo de louvor da irmã Rosângela, nós temos a certeza que Deus é extremamente grande e poderoso. Não há nada que fuja do seu controle, do seu poder, da sua graça, da sua misericórdia, de tudo aquilo que o Senhor tem ainda para fazer sobre a sua vida. O Senhor quer que sejamos também mais próximos uns dos outros. O Senhor deseja no seu coração que possamos amar uns aos outros, que possamos cuidar uns dos outros. E nesse momento eu quero te convidar para um momento em que nós chamamos de conexão carioca. Nesse momento você sairá do seu lugar e você dará um abraço e enviará uma mensagem para essa pessoa daquilo que Deus coloca no seu coração. E eu preciso que você faça isso sem nenhum tipo de vergonha, com todo o desprendimento. E que para isso aconteça, você precisa dar vazão à ação do Espírito Santo sobre a sua vida. Amém, igreja? Então você vai falar com uma, com duas, com 3, com 10, com 50 pessoas, conforme o Senhor colocar no seu coração. E nós vamos ter um reloginho ali, nós temos 1 minuto para que você faça esse momento de comunhão, esse momento de proximidade, de repente com pessoas que você ainda não falou nessa manhã, mas declare uma palavra bíblica para essa pessoa, uma palavra que venha do céu para o coração dessa pessoa. Então nós começamos agora, pode levantar do seu lugar e ir a maior quantidade de pessoas, mas irmão, levante, não seja você o único que fique no seu lugar. E você que está na sua casa, que você também possa enviar o link desse vídeo, desse culto, para a maior quantidade de pessoas que você puder. Faça esse movimento santo, agradável ao coração do Senhor. Aleluia! Procure alguém que você ainda não falou. Você tem 10 segundos. Aleluia. Glória. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Você pode voltar para o seu lugar. Amém, igreja? Acho que a gente vai precisar de 1 minuto e meio da próxima vez, ó. Glória a Deus. Bom movimento, irmãos. Aqui, tá todo mundo comigo aqui? Bom movimento. É bom receber um abraço, receber uma mensagem, uma palavra, um carinho. Louvado seja o nome do Senhor, irmãos. A Bíblia nos diz, e você conhece muito bem essa passagem, Malaquias, capítulo 3, versículo 10. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E ele continua dizendo,
e fazei prova de mim. Eu quero lhe chamar a atenção para essa mensagem que eu sei que você já conhece, mas muitas das vezes passa desapercebido por mim e por você. Você observa que Deus, Ele transmite para mim e para você através dessa mensagem. É um momento em que o Senhor fala assim para mim e para você. Observe, você tem todo o direito de me provar. Você pode fazer prova de mim. O Senhor está dizendo para mim e para você, confie em mim. Confie na minha provisão. Confie no meu poder, na minha graça derramada sobre você. E você confiando em mim, eu abrirei as janelas dos céus para você. É importante que você abra o seu coração e creia no poder do Senhor. Saiba, irmão e irmã, que o dízimo não é uma conta para que você venha pagar. Muitas das vezes nós ouvimos pessoas que dizem, não, eu preciso ir lá na igreja pagar o meu dízimo. Não, não é uma conta a pagar. É um ato de amor. É um ato de gratidão a Deus. É olhar para tudo que nós temos e dizer ao Senhor, Senhor, eu não tenho absolutamente nada. Tudo é teu. Cada oferta, irmão, que você lança no reino de Deus é uma semente. Uma semente. E a semente que não é plantada, entenda isso, ela nunca dará fruto. Você tem lançado a semente? Você tem essa resposta. Quando você entrega, você está investindo no reino de Deus. Quando você entrega, você está alimentando vidas, você está levando a palavra de Deus a lugares aonde eu e você não chegamos. A palavra de Deus também diz em 2 Coríntios, capítulo 9, versículos de 6 a 7. O que semeia pouco, pouco também colherá. E o que semeia com fartura também colherá. Deus ama quem dá com... Deus ama quem dá com alegria. Meu irmão, eu convido você a trazer alegria ao seu coração nesse momento. Que você saia do seu lugar com alegria, entendendo que você está plantando uma semente no reino, mas também sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família. Porque o Senhor te desafia que quando você entrega os seus dízimos e as suas ofertas, com fé e com alegria, faça a prova do Senhor. Significa dizer que Ele derramará sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, as mais ricas bênçãos do céu. E que não faltará absolutamente nada no teu celeiro. Então, com alegria, vamos entregar na casa do Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Retire de nós o teu Espírito. Não retire de nós o teu Espírito. Quero aprender com os meus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no mesmo desespero e ficar pra trás.
renova o Espírito e da palavra. Não retires de nós o teu Espírito. Não retires de nós o teu Espírito. Quero aprender com teus erros e não mais cometê-los. Sei que não vai ser tão fácil, mas difícil é continuar no erro e viver no meio do desespero e ficar pra trás. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Eu quero ser um homem segundo o coração de Deus. Pais, este momento é para vocês. Jonas Santiago aqui. Foi me perguntado qual legado meu pai me deixou. Pastor Marco Aurélio Santiago de Oliveira foi meu pai. Ele nos deixou em novembro de 2024 e o legado dele foi um legado de exemplo, de estar presente. Eu lembro do meu pai ajoelhado orando, lembro dele à mesa lendo, fazendo as pesquisas, lembro também me levando para a escola, me buscando, estando comigo em vários concursos que eu fiz. Ele estava lá. No início a gente chegava cedinho, aí eu saía da prova cansado e estava meu pai lá sentado na calçada me esperando, ou então esperando em algum outro local que a gente tivesse combinado. E meu pai foi esse, bem presente, bem atento, cuidadoso, contrariando até a criação que ele teve, que foi muito difícil e bem diferente do que ele apresentou para mim e para minha irmã. Que legado meu pai me deixou? Meu pai sempre foi um servo do Senhor, dedicado a Deus, ao trabalho do Senhor. Meu pai era pastor. Meu pai amava as pessoas, tinha um cuidado com as pessoas e, principalmente, tudo que meu pai ia fazer na igreja, para Deus, ele fazia e procurava fazer o melhor. E outra coisa, amar as pessoas. Nunca deixe de falar de Jesus. A sua vida tem que ser uma vida que resplandeça Cristo. E ele sempre disse isso para mim e para os meus irmãos. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Graças e paz. Louvado seja Deus pela vida de todos nós, pais. Eu vou pedir nesse momento que solte um vídeo que é uma homenagem da Igreja Batista Carioca para os pais da nossa igreja. E também vou pedir que nesse momento os pais fiquem de pé, por gentileza. Todos que são pais aqui, por favor, porque nós estaremos deixando uma pequena lembrancinha, né, para cada pai. E eu vou aproveitar para dizer o seguinte: como é bom poder, como pai, ter guiado os meus filhos no caminho do Senhor. E eu gostaria de dizer para você, pai, que está aqui nesta manhã, que tem este privilégio, ou que está iniciando, que você não abra mão disso. Crie os seus filhos no caminho do Senhor. Coloque o seu lar nos caminhos do Senhor, porque com certeza será a maior diferença na sua vida e na vida da sua família.
Todos receberam? Aqui na frente. Está chegando. Ainda tem aqui na frente, pais em pé. Quem recebeu pode sentar, por gentileza. Uhul! Faltou aqui um. Obrigado, que Deus abençoe a vida de todos nós. Eu quero convidar você para a leitura do texto bíblico, que está em Gênesis capítulo 22. Nós vamos ler duas partes desse texto, e a primeira parte está aí a partir do verso 6. Diz assim: Abraão pegou a lenha do holocausto e a colocou sobre Isaque, seu filho. Ele, por sua vez, levava nas mãos o fogo e a faca. Assim os dois caminharam juntos. Isaque rompeu o silêncio e disse a Abraão, seu pai: Meu pai? Abraão respondeu: Eis-me aqui, meu filho. Isaque perguntou: Eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? E Abraão respondeu: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto. E os dois seguiam juntos. E a palavra que aparece aqui é a palavra Jeová Jiré, que nós vamos trabalhar um pouquinho hoje aqui dentro dessa proposta de Deus proverá. Verso de número 13 e 14, diz assim: Abraão ergueu os olhos e viu atrás de si um carneiro, preso pelos chifres entre os arbustos. Abraão pegou o carneiro e o ofereceu em holocausto em lugar do seu filho. E Abraão deu àquele lugar o nome de O Senhor Proverá. De novo, aparece essa expressão que nós já usamos aqui no cântico, Jeová Jiré. Deus proverá. Daí se diz até o dia de hoje: no monte do Senhor se proverá. E eu tenho falado aqui na igreja, nesses domingos, e quero até o próximo domingo pensar com você algumas mensagens de caráter doutrinário sobre como é que nós conhecemos a Deus e nos envolvemos com Ele. E hoje, mais do que nunca, no Dia dos Pais, um dia tão especial, precisamos desse entendimento. Tem havido, assim, uma dissimulação daquilo que Deus planejou para o que nós estamos vivendo e sendo ensinados a viver. E eu quero, então, trabalhar por alguns minutos aqui com você que está aí na internet, sobre esse tema, não é? Jeová Jiré, Deus proverá. Lá no início da criação, vamos colocando aqui, ó, põe para mim o material que nós preparamos, para que isso seja visualizado por todos aqui e os que estão online também. A primeira olhada que você dá na Bíblia vai encontrar duas histórias. A primeira é, de fato, a história da criação. Adão, Eva e aquela primeira família que pisou no mundo. E lá no relato de Gênesis, nós encontramos uma história assim, bastante curiosa. A Bíblia diz que os dois, Adão e Eva, estavam lá vivendo no jardim e vivendo um tempo de inocência. Não é assim que diz o texto? Eles estavam ali nus, e isso não era motivo de vergonha. Até que um dia veio lá a tentação, a queda, e a Bíblia diz que Adão tinha um privilégio que nós não temos. O Senhor vinha ao entardecer
e se comunicava com Adão. Mas quando houve o pecado, a queda, como diz a teologia, a Bíblia diz que Deus então veio ao encontro de Adão, e Adão se escondeu. E aí ele fez aquela pergunta que ecoa até os dias de hoje. Adão, onde você está? Será que Deus não sabia? O Deus que é onipresente, onipotente, onisciente, não sabia onde o homem estava lá num jardim? Claro que sabia. Mas o que Deus quis perguntar para o homem, que representava ali o início da humanidade, era justamente acerca da sua identidade. Presta atenção nisso. E diz assim, a partir de agora, onde você está? E aí Adão vai dar uma resposta, que é uma resposta assim, muito interessante para a gente, especialmente para nós, os homens. Tá certo? Então, eu estou pregando para a igreja, mas é importante que você, homem, esteja atento ao que vai ouvir. E aí Adão diz assim, eu fugi, porque eu estava nu, e tive medo da tua face. Presta atenção. Esta cena de Adão fugindo de Deus vai ser para todos nós um indicador do que aconteceu, do que está acontecendo e do que pode acontecer com a humanidade. E se nós quisermos restringir, aproveitando a data de hoje, o que pode acontecer com o futuro do sexo masculino na história. Então, a segunda história que eu gosto é justamente quando Deus pega o povo de Israel para ser o seu povo particular, e ele vai trabalhar algumas figuras que têm a marca de Adão, a marca do pecado. Mas algumas figuras são especiais na história. Olha só, Deus ainda não tinha dado nenhum tipo de revelação a um homem chamado Abraão. E Deus olha Abraão lá no meio da idolatria, num contexto diferente do contexto do Egito, né? Nos tempos de Moisés, porque foi antes. E ele diz assim, olha, eu vou usar essa figura aí. Abraão tinha 75 anos. Vivia no meio de uma geração totalmente idólatra. Mas Deus vai usar aquele homem. Vai usar Isaac, vai usar Jacó. O livro de Gênesis é a história de 4 famílias, não é isso? Abraão, Isaac, Jacó e José, que não é um patriarca, mas é também uma figura que exerce um papel importante na revelação de Deus. E você tem, então, Deus trabalhando. Mas sabe o que me chama a atenção? Deus não escolheu profetas, reis, sacerdotes, para edificar, para solidificar, deixa eu usar uma palavra assim, para construir o seu povo. Deus escolheu homens, e algumas histórias que estão na Bíblia, histórias desses homens, você não gostaria de ter alguns deles dentro da sua casa. Você não gostaria que alguns deles fossem amigos dos seus filhos. Histórias que têm aí estupro, abuso doméstico, violência, homicídios no plural. Não é assim? E Deus está trabalhando na vida dessas pessoas para que elas sirvam de quê? De matrizes do povo eleito. Isso aí vai revelar para a gente algumas características de Deus. Eu estou trazendo isso aqui para depois a gente entrar no texto propriamente dito. Deus se mostra na história como um ser perfeito. Então, nós sempre que vamos ter uma busca, né? Eu quero me aproximar de Deus. Você não pode se aproximar de Deus tentando
justificar a sua imperfeição com aquilo que é perfeito no Senhor. Por isso que as crianças levam a vantagem sobre nós, não é? A Bíblia diz que das crianças Deus suscita o perfeito louvor. Nós apresentamos diante de Deus um louvor imperfeito. É um louvor cheio de crítica, não é assim? É um louvor cheio de limitações, é um louvor cheio de estresse. Em alguns contextos, um louvor cheio de mimimi, não é? E a Bíblia diz que as crianças apresentam diante de Deus o perfeito louvor. Então, se você quiser agradar a Deus, precisa entender que o seu caminho na direção de Deus precisa ser perfeito. Um outro atributo de Deus é a sua santidade. Deus se mostra na história como um Deus que é santo. Então, a forma de agradar a Deus precisa ser uma forma santificada. Se eu chegar e disser assim, olha, eu vou para a igreja domingo, e eu sou o pastor, não é? Isso não me faz melhor do que ninguém aqui, me faz mais responsável. A Bíblia diz que sobre nós, os líderes da igreja, o que é que vem? Virá mais duro juízo. É isso que nos espera, viu? Então, essa galera aí está toda, né, tranquilona. Mas a Bíblia diz que sobre nós, os líderes da igreja, virá mais duro juízo. Sabe por quê? Porque Deus espera que nós nos apresentemos diante dEle com uma posição santificada. Aí eu não posso chegar e sair da minha casa e dizer assim, olha, eu vou lá hoje no culto da igreja, culto do Dia dos Pais, e eu vou abrir um sermão que eu já preguei. Eu não posso. Eu não posso chegar e sair da minha casa e no meio do caminho parar e dizer assim, olha, vou aproveitar que eu tenho tempo sobrando e vou, sei lá, né, tomar o quê? Um negocinho. Não posso. Isso não é santificado. Isso não é parte da adoração. Você entende? Então, a segunda característica dos atributos morais de Deus é a sua santidade. Terceira e última, que eu quero deixar aqui para você, para nós chegarmos naquilo que é o entendimento, Deus é um Deus verdadeiro e justo. Entende? Então, se há alguma coisa relacionada à justiça, é só você olhar para Deus. Nele não há sombra de mudança, diz o texto. Não é homem para mentir, não é filho de homem para que se arrependa, e além do mais, é um Deus que quando julga, julga com justiça. Nós estamos cheios de juízes no Brasil que são muito justos, né? Estão julgando com justiça, né? Com retidão assim, né? Assegurando o cuidado com esse país. É ou não é? Aí a Bíblia diz que o profeta Amós teve uma visão. E essa visão, ele viu um anjo no meio da praça. E o anjo tinha na sua mão o quê? Um prumo. Essa visão é tremenda. E ao mesmo tempo, estarrecedora. E o anjo estava no meio da praça com um prumo. E o profeta diz assim, o que é isso? Ele diz assim, isso aqui é um prumo, para que eu possa avaliar a vida do meu povo. Então você não precisa avaliar a sua vida de acordo com a justiça do Estado do Rio de Janeiro, do Brasil, da ONU, de ninguém. Você só precisa avaliar a sua vida com o prumo de Deus. Isso aqui importa, porque lá na frente, o que vai estar em evidência é a verdade e a justiça de Deus. Dito isso, eu acho que a gente pode olhar o texto aqui e dizer o seguinte, olha, o que aconteceu depois da fala de Adão sobre fugir da presença de Deus? O homem continuou fugindo, e está fugindo até o dia de hoje.
Ele foge de si mesmo, ele foge da realidade, ele foge da presença de Deus. Tá certo? Eu quero crer que hoje, quando nós estamos aqui dentro deste salão, e pensando no que a Bíblia está nos dizendo, hoje o indivíduo do nosso tempo tem uma falsa, aliás, tem uma ilusão, né? Toda ilusão é falsa. Tem uma ilusão. E essa ilusão ele pensa que por causa das redes sociais, da internet, ele está conectado. Já viu isso? Nós pensamos que estamos vivendo uma conexão, porque nós temos redes sociais. Aí eu posso chegar e dizer assim, olha, eu estou aqui, e mesmo se eu quisesse aqui agora, enquanto eu estou falando, mandar uma mensagem para a minha família, eu posso mandar, não é? E aí as pessoas se iludem com isso. Então há um investimento muito grande nessa dinâmica de como é que eu estou vivendo a minha vida hoje. Uma segunda observação que eu quero fazer diz respeito à nossa carga emocional. Essa carga emocional traz hoje para a vida, especialmente do homem de hoje, uma ansiedade muito grande. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo trabalhados a que possamos perder a nossa masculinidade. É ou não é? Aí você olha os modelos de hoje. Os modelos de hoje são terríveis. Outro dia tinha uma imagem na internet, um sujeito vestido de mulher. Aí estava assim, olha, esta é a tendência da moda masculina nos próximos anos. Vá de retro, Satanás, né? Que mais? Né? Imagina. Aí alguém fez essa observação. Aí o outro disse assim embaixo, assim, olha, se fosse um escocês vestindo essa roupa, ninguém fala nada. Claro, lá na cultura dele, ele usa aquele tipo de roupa que não é feminina, naquela cultura, né? Lá na Arábia, os povos árabes usam aquelas roupas, que não são roupas femininas. E existe uma diferença entre a roupa masculina e a roupa feminina. Quem é que critica árabe? Ninguém. Sabe por quê? Porque a coisa está dentro do seu contexto. Mas nós não, nós estamos sendo ensinados a desvirtuar o padrão ético da sociedade. Construção de uma nova cultura, de uma nova forma. E isso tem trazido para as pessoas uma ansiedade muito grande por causa da pressão da vida. Uma segunda é a perda de valores morais e éticos. Isso é figurinha, isso é clichê. Mas você precisa ficar atento. Você precisa ficar atenta. Porque, de repente, a ideia é dizer assim, olha, o que era errado lá atrás é certo hoje. Meus amigos, lembra do prumo de Deus. O prumo de Deus é o que é certo, o que é errado. Esse é o prumo. Por isso que você vai ter que ficar atento, não é no que o governo diz, não é no que o digital influencer diz, não é no que aquele bonitão do cinema diz. Você tem que ficar atenta àquilo que Deus diz na sua palavra. E Ele diz, olha, eu tenho um prumo na minha mão. É isso. Você está entendendo? Um outro problema da falta da carga emocional é a falta de propósito e de sentido. Nesse período da pandemia até hoje, presta atenção nisso, nós tivemos mais de 80 suicídios de pastores no Brasil, batistas e de outras denominações. Aí, por que eu estou dando o exemplo de pastores? Muitos suicídios acontecem no Brasil. Mas você diz assim, poxa vida, o pastor que é o líder espiritual de um povo, não é? De igreja, que nós
teoricamente, recebemos preparo para lidar com problemas. Aí, de repente, um pastor vai lá e tira a própria vida. Aí as pessoas ficam naquela interrogação gigante. Por que isso? Porque lá no fundo da vida daquele pastor, pelas pressões, pela ansiedade, pela carga emocional, pelos problemas de família que ele pode ter, a vida dele perdeu o sentido e perdeu o propósito. Pronto. Se eu perco sentido e propósito, o que é que eu faço? A minha vida acabou. Aí você vai entender por que nas ruas tem tantos, moradores, ou, na linguagem política de hoje, pessoas em situação de rua. Por quê? Porque perderam sentido e propósito. Abriram mão de família. Abriram mão de condições éticas. Abriram mão de situações de estabilidade, de conforto, de dignidade, para viverem debaixo de marquises, fazendo necessidades nas ruas, sexo, e sem nenhum tipo de olhar de mudança. Perderam sentido e propósito. Dentro desse ponto aqui, eu quero colocar só mais uma observação aqui. Isso trouxe para as pessoas um vazio espiritual. De repente, esse é um problema que você vai detectar dentro da sua casa. O vazio espiritual. Aquele filho adolescente que está com vazio espiritual. O marido com vazio espiritual, a esposa com vazio espiritual. É ou não é? E aí, como é que você vai preencher isso? Não vai preencher com droga, não vai preencher com bebida, não vai preencher com vício. Você só tem uma maneira de preencher o seu vazio espiritual. É com a presença de Deus na sua vida. Não existe outro. É o Espírito Santo em nós. Aí Paulo diz assim, enchei-vos do Espírito. Paulo não disse assim, enchei-vos de religião, enchei-vos da lei de Moisés, enchei-vos de culto na igreja, enchei-vos de quê? De atividades, de dinheiro. Mas ele diz assim, enchei-vos do Espírito. Busca o Espírito, deixa o Espírito residir, morar, habitar em você, e a sua vida terá todo o sentido, todo o propósito, toda grandeza você vai encontrar. Vamos lá. Deus está em busca de homens que vivam a obediência. E aí, diz o texto que Abraão foi provado. Abraão foi provado. Mais de 100 anos. Deus prometeu um filho, a esposa era estéril, o filho chegou com 100 anos de idade, de Abraão, 90 de Sara. Tempo passou, Abraão está ali pensando que está desfrutando da bênção, do melhor. Aí Deus diz assim, olha, quero que você sacrifique Isaque. O que você faria, hein? Você pensa aí, hoje Deus não vai pedir ninguém para sacrificar filho. Mas sabe o que é que Deus vai pedir para você sacrificar? O que é mais importante na sua vida. Então Deus não vai chegar hoje e dizer assim, olha, sacrifica a sua família. Não vai. Esquece. Deus não vai dizer, só sacrifica o seu marido, a sua esposa. Isso não vai acontecer, porque Deus não é esse Deus de morte. Mas Deus vai dizer para você, sacrifica o que é mais importante para você. Aí, de repente, você tem como mais importante na sua vida o quê? Dinheiro, emprego, família. É aquilo que ocupa, que tira, que toma, que exige a sua energia. É isso. Aí Deus diz assim, é isso que eu quero que você ponha no altar. É isso que eu quero que você sacrifique. Talvez muitas pessoas não estejam aqui agora, porque estão atendendo àquilo que é mais importante para elas. É verdade. Hoje é dia dos pais, mas eu não vou lá não, porque eu estou atendendo o que é mais importante para mim.
Para essas pessoas, Deus está dizendo só, você precisa colocar isso no altar. Você entende? Já que isso é tão importante para você, que impede que você venha celebrar, prestar culto, dedicar, trabalhar, é isso que você precisa sacrificar. Então, Abraão foi provado. E aí, ele recebe de Deus uma palavra. Quando ele está indo sacrificar o seu filho, mas o texto que nós não vamos ler agora, é um texto muito rico. E Abraão saiu para cumprir o pedido de Deus, sabedor pela fé, o livro de Hebreus diz isso, de que Deus iria agir em seu favor. Aí ele diz para os servos dele, olha, vocês fiquem aqui, eu e o meu filho iremos adorar e voltaremos. Ele não disse assim, eu vou lá, eu e Isaac, e vamos ver o que vai acontecer. Deus sabe o que vai acontecer. Não. Ele disse assim, nós iremos, adoraremos e voltaremos. Abraão sabia que Deus agiria em seu favor. Você acha que Deus está agindo em seu favor hoje? Você acha? Você tem certeza que quando você sai da sua casa para ir trabalhar, para fazer uma viagem, para ir a uma reunião, para vir à igreja, você diz assim, olha, eu sei que Deus está agindo em meu favor. Eu sei. É só você pensar aí as muitas situações que você viveu e que você viu a mão de Deus agir no momento que você nem esperava que a coisa fosse mudar a seu favor. E aí, Isaac está ali caminhando, né? Imagina, o cara está caminhando, está levando a lenha, que ia ser usada para o sacrifício. E ele, como toda criança, né? Como todo adolescente, o que é que os adolescentes fazem? Nós íamos, quando as meninas eram adolescentes, viajávamos muito para lá, para Governador Valadares. A gente entrava no carro, quando chegava ali na Washington Luiz, as minhas filhas, né? Pai, está chegando? Não, faltam 9 horas. Subi a serra, pai, está chegando? Não, faltam 8 horas. Né? Era, a viagem inteira era isso, todas as viagens eram assim. Aí, lá vai Isaac carregando um feixe de lenha. Aí ele diz assim, meu pai, a cena está bonita, está tudo legal, né? Eu e você estamos aqui, estamos indo para um sacrifício, mas cadê o cordeiro? Né? Aí Abraão diz assim, o Senhor proverá para si o cordeiro para o holocausto. Sabe o que Abraão está dizendo? Está dizendo assim, Isaac, isso é problema de Deus, não é meu, não é seu. Quantos de nós têm conseguido agir assim? Na hora difícil, diz assim, olha só, isso aí é problema de Deus. Sabe, os filósofos gregos, lá no tempo de Sócrates que disse isso. Uma vez perguntaram para ele assim, como é que é Deus? Como é que os deuses agem? Aí ele disse assim, olha, os problemas humanos são dos humanos. Os problemas dos deuses, porque lá eles criam em muitos deuses, são dos deuses. Então, deixa esses problemas para os deuses. Olha que resposta inteligente, né? Então, meus amigos, quando alguém perguntar para você assim, e agora? Né? Você apostou as suas fichas em Deus. Responda como Abraão, olha só, isso é problema de Deus. Já fez isso? Tem coragem de fazer? Vamos adiante aqui para a gente, né, tirar o máximo dessa palavra hoje aqui. E a palavra que ele usa é Jeová Jireh, Deus proverá. Deus proverá. E assim foi, e chegou lá, aconteceu exatamente isso. Eu vi um comentário nessa semana, um livro que eu estava lendo, e o autor do livro disse que essa palavra Jeová Jireh significava, naquele cenário, sabe o quê?
Presta atenção, você nunca ouviu isso dessa forma, né? Lá no monte ficará evidente. Olha só, eu estou trabalhando, você está trabalhando, nós estamos trabalhando, empenhados na bênção. E alguém diz assim, mas pastor, e aí? Aí eu digo assim, olha, aguarde que depois ficará evidente. Entendeu? Espere que ficará evidente. Espere que você verá. Em outras palavras, Deus proverá. Homens que estão aqui hoje, essa é a minha palavra para vocês, né? No tempo certo, ficará evidente. No tempo certo, Deus proverá. No tempo certo, a coisa vai acontecer. E pode ser que não aconteça nos seus dias aqui na terra, nos meus aqui na terra. Lembra que Isaías profetizou a vinda do Messias 700 anos antes. Não foi 7 dias, nem 7 meses. 700 anos antes do Messias chegar. Tá certo? Vou deixar para você algumas aplicações rápidas aqui. A provisão de Deus hoje. Deus é a fonte de toda provisão. Não tem outra. Na hora que você estiver almoçando lá com seus filhos, eu espero que esteja, né, aquela picanha bonita, né, que está baratinha, né? É ou não é? Todo mundo está comendo picanha nesse país. Aí você vai dizer só, o Senhor proveu isso aqui. Mas é verdade. Deixa a minha ironia de lado, né? Você entendeu? Mas o que estiver lá na sua mesa, foi o Senhor que colocou ali. Foi o Senhor que colocou ali. E é verdade. Isso é verdade. Seja qual for a provisão da sua casa, essa provisão veio do Senhor. Entende? É a primeira lição aqui. A segunda, eu quero deixar assim, ó, Deus provê no tempo certo e com perfeição. Nunca fora de hora. Nunca. Nós cantamos um cântico que diz assim, Deus nunca chega atrasado. Terceira lição, Ele nos suprirá nos tempos de necessidades. Tá certo? Nos tempos de necessidades. E por último, sabe qual é o princípio? Que nunca mudou, nem vai mudar? Você precisa confiar e obedecer. Amém? Que seja este dia, para os homens, um dia de bênçãos. Eu espero que os homens saiam daqui hoje, levando essa palavra. O Senhor proverá. Proverá para a sua vida, para a sua família, para você individualmente, não vai faltar nada. E eu não estou falando somente de coisas, de dinheiro, estou falando de vida, né? Não vai faltar para você consolo, não vai faltar para você segurança, não vai faltar para você equilíbrio, não vai faltar porta aberta para você trabalhar. Você só precisa confiar e obedecer. Amém? Amém. Guardado por quem nunca perdeu
mas não vou afundar, pois estás comigo. Não estou sozinho, eu estou guardado no esconderijo. Não estou sozinho, tu estás comigo. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti, eu não vivo do que vejo, vivo do que creio, irás prover de novo. Eu creio em ti. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. A tempestade e o vento forte não vão roubar a minha fé em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Em ti, meu Deus. Temer por quê? Se eu estou guardado por quem nunca perdeu batalhas. Seu nome é Jeová Jireh, irás prover de novo. Eu creio em ti, haja o que houver, venha o que vier, irás prover de novo. Eu creio em ti. Você recebeu a palavra de hoje, louvor, temer porque se você está guardado por quem nunca perdeu batalhas. Saia daqui hoje com seu coração renovado, cheio de alegria, alegria de ser pai. É um privilégio, é uma bênção. Não abra mão dos valores e lembra sempre, o prumo de Deus é o que importa, tá certo? E eu espero que seja um dia abençoado na sua casa, um dia de bênçãos caindo sobre a sua vida, sobre a sua família. A janela do céu está aberta sobre você, e você precisa então receber essa chuva de bênçãos, né? Não deixa que a tristeza tome conta hoje, mas deixa que a alegria do Senhor seja a sua força. Amém? Amém. Antes de orar, e depois nós vamos ter uma bênção cantada, e o culto estará terminado. Quero fazer duas referências. Primeira, estou tão feliz de ver a irmã Geni aqui, ó, né? Passou uma semana aí, desafiou a gente. Momento de enfermidade, um momento de tensão mesmo, né? Mas está aqui, ó, né? Recuperou, é para lá que eu vou, né?
É bênção mesmo. E nós devemos orar pela vida da irmã Margarete, né? Que viajou para o Espírito Santo, uma notícia de perda de um de seus parentes. Depois nós teremos informações mais detalhadas, tá bom? Vamos orar. Senhor, derrama sobre nós hoje a tua bênção. Te agradecemos pelas famílias que estão aqui, pelas que não puderam vir, mas que o Senhor possa despertar os teus servos onde eles estiverem. Fica conosco. Eu te agradeço pela vida de cada pai que está aqui nesta manhã. Que o Senhor possa colocar sobre eles a tua palavra. E que sejamos todos conscientes do nosso papel aqui neste mundo. Que não possamos vacilar. A tua palavra é o que importa. Não é a lei humana, não é a justiça humana, não é decreto de nenhuma autoridade, mas é o prumo que o Senhor tem nas mãos. É isso que nos interessa. Então, te pedimos condições para exercer a nossa vocação com dignidade e com honra. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém.